E hoje eu queria deixar uma outra narrativa bíblica, uma outra porção da palavra de Deus, uma narrativa que fala de um encontro do Senhor Jesus com um jovem. A Bíblia diz que esse jovem era rico, era um homem bem posicionado. E ele, encontrando com o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta ao Senhor Jesus que eu julgo ser uma dúvida da humanidade ainda hoje. Ele pergunta para o Senhor Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, olha para ele, primeiro ele diz para o Senhor Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E o Senhor pergunta para ele: por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Só o Senhor é bom. Acredita-se que ele disse isso porque ele, por ser rico, provavelmente era mestre, teve oportunidade de estudar. E ele se coloca como mestre, dizendo que todos os mestres eram bons. Então seria mais ou menos assim, dizer, olha Jesus, como nós mestres somos bons, eu tenho uma dúvida. Então o Senhor Jesus mostra que só Deus é bom. Então ele diz: por que você me chama bom? Só o Senhor é bom. E ele diz: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz para ele: olha, você sabe, não adultere, não mate, não roube, ame ao seu próximo como a você mesmo, honre a seu pai e a sua mãe. Aí ele disse: olha, eu tenho feito tudo isso. Então imagina que ele se alegrou, não é? Porque quando o Senhor Jesus colocou todas as prerrogativas da lei moral, do relacionamento, que trata do relacionamento com o nosso próximo, ele disse: tudo isso eu tenho feito. Então, ele se alegrou e disse: então eu estou salvo. Aí o Senhor Jesus disse assim para ele: mas te falta uma coisa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas eu quero te falar hoje. A primeira é que, se você já é uma pessoa assim, que não anda, se é casado, não anda em adultério, você não mata, não rouba, você não fala mal de ninguém, você honra o seu pai e a sua mãe, você está fazendo uma coisa muito boa. Não deixe de fazer. Mas não pense que essas coisas te recomendam a Deus, te recomendam para a salvação. Não é assim. Porque tem pessoas que, fazendo isso, brota uma vaidade no seu coração, um sentimento de superioridade, de que elas estão muito bem, porque elas não fazem mal para ninguém, portanto, elas estão muito próximas de Deus. Talvez pensar assim te faz ser uma pessoa de bem, te faz ser uma pessoa justa, amorosa. Mas daí dizer que por conta disso você está salvo, não é verdade. A Bíblia nos diz que existe céu e o inferno. E eu quero te dizer que o céu foi preparado para todos aqueles que querem andar com Deus. O homem, essa dúvida do homem de querer saber o que vai acontecer depois da sua morte, essa dúvida muita gente tem até hoje. Muitas pessoas querem saber o que vai acontecer depois que eu morrer. A Bíblia fala de céu, fala das moradas eternas, e que aqueles que têm um relacionamento com Deus, que têm um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus, através da cruz do Calvário, essas pessoas vão morar com Ele eternamente. Mas a Bíblia também fala do inferno. E muita gente, vamos botar algumas pessoas, dizem que quem morre sem Deus vai para o inferno, porque é o destino daqueles. Olha, é verdade. Quem vai para o inferno são aqueles que não querem um relacionamento com Deus. São aqueles que dizem não, que se recusam a se relacionar com o Senhor. Então, de fato, essas pessoas, a Bíblia nos assegura que a essas pessoas é destinado o inferno. Porém, o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno existe para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que recusam a ter um relacionamento com Deus, infelizmente, o destino deles é o inferno. Você acha mesmo que Deus, sendo bom, quer que as pessoas caminhem para o inferno? Não. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, disse que o desejo de Deus é que todo homem alcance o pleno conhecimento de Cristo, portanto, alcance a salvação.
E esse homem, ao qual encontrou com Jesus, tinha essa dúvida: como eu faço para ter a vida eterna? Talvez essa seja a sua pergunta hoje. Para você ter a vida eterna, como o Senhor Jesus disse para aquele homem, eu quero dizer hoje para você, usando as palavras do Senhor Jesus: uma coisa te falta. Jesus disse para aquele homem: olha, uma coisa te falta. Você disse que você já cumpre aí parte da lei, mas uma coisa falta para você. Venda tudo que você tem, distribua com os pobres, vem e me segue. Aí o texto diz que ele ficou muito triste porque ele possuía muitos bens e ele não virou de costas e foi embora. Aí o Senhor Jesus disse que aquele que ama a riqueza é muito difícil entrar no reino dos céus. Eu quero desmistificar alguma coisa para você. A primeira coisa é que o Senhor Jesus não é contra o dinheiro, o Senhor Jesus não é contra a prosperidade financeira, o Senhor Jesus não é contra as suas vitórias financeiras, todo o patrimônio que você construiu. Não, o Senhor Jesus não está falando nada disso. O que o Senhor Jesus estava dizendo naquele momento é que o coração entregue a alguma coisa desabona, descredibiliza de se relacionar com Deus. Então, Jesus diz assim: olha, assim como esse jovem ficou triste porque ele tinha muitas riquezas, o seu coração estava nessas riquezas, ele preferiu viver com as riquezas, porque era o seu coração que estava lá. Você sabe de uma coisa, que quem tem o seu coração tem você? Por isso que o inimigo das nossas almas quer tanto o nosso coração, porque se ele dominar o nosso coração, ele nos domina por completo. E o Senhor Deus diz: filho meu, eu te peço, me dá o teu coração. Uma coisa faltava para aquele jovem: tirar o coração das riquezas e colocar o seu coração em Deus. Essa é a única maneira de se relacionar com Deus, é entregar o seu coração para Ele, que o seu coração pertença ao Senhor, que você entregue esse seu coração a Deus. Ele não estava dizendo àquele jovem que porque ele era rico, ele não tinha nenhuma credibilidade, nenhuma possibilidade de ir aos céus, de ter a vida eterna. Não, era o seu coração. O Senhor Jesus disse: olha, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então o tesouro desse jovem, as suas riquezas, é que dominavam, o seu coração, portanto, estava lá. Eu queria te dizer hoje, aonde está o teu coração? Ele está inclinado a alguma coisa? Ele está inclinado para alguma coisa? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração é aonde você está. Você está totalmente voltado para isso. Se hoje você voltar o seu coração para Deus, se você tomar uma decisão de dizer: olha, eu quero mesmo que o Senhor tome conta de toda a minha vida, a partir do meu coração. Como diz em Provérbios: filho meu, me dá o teu coração. O Senhor só quer o teu coração. Como eu sempre digo, Ele não exige rituais, Ele não exige nenhum tipo de pagamento, não exige nada que não seja a entrega total e absoluta do seu coração a Ele. Porque aí certamente Ele vai ter você, Ele vai conseguir governar a sua vida. E aí o Senhor Jesus, falando às pessoas que estavam vendo essa conversa com Ele, Ele diz: olha, como é difícil alguém que não entrega o coração para Deus. Essa pessoa, ela não vai herdar a vida eterna. Então, se você hoje tem um desejo de herdar a vida eterna, saiba de uma coisa: só Deus, que é bom, Ele pode te proporcionar isso. Só Ele é bom. A Bíblia diz que as misericórdias que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Então só Ele é bom e providenciou, junto a essa bondade, uma maneira de nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Saiba que fazer coisas boas é muito bom também. Se você tem essa vida justa diante dos homens, continue assim, não deixe de fazer. Mas entenda que para herdar a vida eterna, você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Dedicar totalmente o seu coração a Ele. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu coração
for entregue ao Senhor, certamente Ele vai dominar você, Ele vai ter você e a sua vida vai ser mudada. Ele quer simplesmente tomar o seu coração, tomar você e dar um outro encaminhamento para a sua vida, levar você para um outro nível, colocar você para você caminhar nessa terra de uma maneira diferente, em que de fato vai ter a certeza da salvação aqui nesta terra. E essa dúvida que permeava a vida desse jovem vai deixar você. Você vai ter a convicção de que porque você se relaciona com Deus, depois da sua morte, você vai ter a vida eterna. Porque é uma verdade. Quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, quando nós nascemos, nós nos tornamos um ser eterno. E eu queria te dizer, entre na eternidade para a vida. Não entre na eternidade para a morte. Depois de viver nessa terra, após a minha e a sua morte, qual vai ser o seu destino? Então, hoje, escolha entrar na eternidade para viver uma vida com Deus. Aonde lá em Apocalipse diz que nós vamos para as bodas, para a festa do nosso Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você e também fazer uma oração. E se você puder repetir essa oração, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Senhor Jesus, hoje eu ouvi falar de Ti e eu aprendi que depois da morte tem sim a eternidade, que eu vou entrar nela. E eu te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje, por meio de Jesus, eu me torno teu filho. Se você fez essa oração, se você quer de fato entrar na eternidade ao lado de Cristo e viver eternamente com Deus, nos procure na Primeira Igreja Batista em Ariquemes, lá no setor 3, na Rua Salvador. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Nós vamos ajudar você nessa caminhada e uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, graça e paz.